Bom dia, senhor presidente. Após uma declaração de líder PRB, por gentileza. Vou hoje falar esse mesmo assunto que a vereadora Tatiane aqui trouxe, porque o que nós estamos vendo em Caxias do Sul é um desmonte intencional da PAI que nos envergonha como município de Caxias do Sul. Vejam, falando com a presidente da PAI, a Fátima Randon, no dia 6 de janeiro, encaminharam os documentos para o município. No dia 26 de fevereiro, fizeram uma reunião lá com o município, com a SMED, 26 de fevereiro, apresentando os documentos. E somente agora, dia 18 de fevereiro, um mês depois, isto é, 26 de janeiro, somente 18 de fevereiro, é que houve o retorno para a PAI, para que a PAI tirasse algumas frases do seu projeto. Isto. A PAI remeteu à SMED e a SMED colocou que vai encaminhar a PGM para que a PGM veja quais as frases saíram, para depois remeter à SMED, para depois a SMED remeter à PAI, para somente aí verem se este dinheiro será repassado para a PAI. Portanto, nós já estamos indo para o terceiro mês, aonde os 16 mil reais, quarto mês, obrigado, presidente, o quarto mês do ano, aonde 16 mil reais que seriam repassados para a PAI para suprir aqueles 6 professores que o município retirou da PAI para que esta contratasse outros profissionais, sendo que aqueles que já estavam lá já tinham toda a expertise, já conheciam todas as crianças, todas as pessoas daquela comunidade. Por que tirar da PAI e depois repassar o dinheiro para que a PAI contrate pessoas novas e que ainda dê treinamento para professores do município? Então querem utilizar a PAI como uma escola de preparatória para professores do município, especializados nesse setor, sendo que já existiam lá professores cedidos pelo município de Caxias do Sul. Por que tirá-los? E aí os 16 mil reais não estão vindo. Mas também a presidente Fátima Randon também contava com aquela verba de 192 mil do município de Caxias do Sul, que até o momento também não chegou à PAI. E aí teve o quê? Fechar a escola. Por isso que eu e o vereador Edson, que acabou de colocar aqui, fizemos uma visita à Escola João Prataveira, falando com a diretora, porque ela também está muito preocupada, porque a Escola João Prataveira não tem capacidade de receber esses alunos, de absorver, não tem. No entanto, eles estão desesperados, os pais, tirando os seus filhos da PAI, porque não tem esses profissionais, e levando lá para o João Prataveira. Então, o João Prataveira não absorve e a PAI não consegue oferecer o serviço. Não consegue oferecer o serviço. Então, a que ponto que nós estamos chegando no município de Caxias do Sul? De uma falta de sensibilidade por parte da administração, mas por parte da SMED. Será que a SMED ela está realmente pensando? Porque se a SMED quisesse solucionar imediatamente essa questão, e o município em si solucionaria rapidamente. É uma questão de intenção de fazer ou não querer fazer. Infelizmente, pelo que nós estamos observando nesse histórico de datas, é que parece que o município não está realmente querendo dar um apoio à PAI e simplesmente que aquelas crianças ou aqueles jovens e aquela comunidade e seus familiares fiquem a ver navios. Então, quando dizem, os vereadores não fazem nada, sinceramente, caros colegas e a quem nos assiste na TV Câmara, se nós tivéssemos o poder da caneta aqui nesta casa, isso já estava solucionado. Não agora. Nós já teríamos solucionado pegando esta tão fadada lei a 13.019, que é o grande argumento, vereador Edson, de que nada pode ser feito de parcerias, quando na verdade é orientativa, ela não é determinante que não se pode fazer. Lá não está escrito isso. O município não pode fazer. Não, tanto é que nós aqui
colocamos que vários municípios da nossa região, usando esta mesma lei, conseguiram encontrar soluções para auxiliar as entidades daqueles seus municípios. Mas o nosso município não. Ele pega a lei e simplesmente ele diz que é impossível fazer essas parcerias, prejudicando a PAI e prejudicando uma série de organizações aqui no nosso município de Caxias do Sul. Portanto, isto vem da questão da sensibilidade. Quando se vê o nosso executivo em marcha com a família, lá na igreja, eu lhes digo, não adianta rezar, não adianta você ir na igreja e rezar se você não pratica isto que você fala. Falar é fácil, ir à igreja também é fácil, mas você tem que praticar o amor, a sensibilidade. E quem não pratica o amor e pratica a maldade, não adianta ir na igreja tomar uma hóstia, porque não será abençoado simplesmente por uma hóstia. Será abençoado por aquilo que faz efetivamente para aqueles que mais necessitam dentro de uma cidade. E essa é a responsabilidade do poder público municipal. E não importa quem esteja ali do lado da prefeitura, qual seja o prefeito e qual seja o partido e qual seja a ideologia. Ele tem uma responsabilidade de ajudar essas crianças aqui, de ajudar esses jovens e essas famílias. Por quê? E lhes trago outra questão. Aquilo que o vereador Rafael colocou inicialmente na declaração da vereadora Tatiane, naquele à parte, quando falou da questão particular da presidente da PAI, a Fátima Randon, desta perseguição, uma das primeiras atitudes do poder público foi exigir que a PAI arrumasse um calçamento inutilizado, praticamente, porque ele era no final da rua e gerando isso mais custos para a PAI. Muito bem, 30 mil reais. Mas a vereadora Gladys ontem me passou fotografias do calçamento na frente da escola Nandi, ali no Risso, na frente da escola, com um buraco caindo no passeio público, com um buraco que qualquer criança ali quebra a perna. Então a pergunta que nós fazemos é, a PAI que não tem dinheiro, teve que arrumar uma calçada que ia dar no fim da rua e que não tinha uma utilidade tão grande, porque não tinha fluxo, ia ser multada, e o município, e aí entra a SMED, não vê aquele calçamento público em frente à escola Nandi, que aquilo sim é um problema. Então, antes que o município vá lá e cobre de instituições que não tenham mínimo de verba e que poderiam e deveriam ter por parte do município, ele que deu exemplo. E não está dando exemplo como exemplo da escola Nandi, de tantas outras. Se fôssemos aqui mostrar as fotografias dos calçamentos de responsabilidade do poder executivo. Haja visto o calçamento ao redor aqui da Prefeitura de Caxias do Sul, que também já é um caos. Então, caros vereadores, é muito preocupante e ao mesmo tempo vergonhoso. Nós vimos aqui falar parece um problema muito pequeno, mas é um problema de direito desta associação, de receber esta verba de 192 mil, que até então não recebeu, de receber essa de 16 mil e que não está recebendo. E muito mais preocupante é ter perdido os professores que tinham toda a expertise de trabalhar com aqueles jovens lá. Perdeu! E para onde foram esses professores? SMED, nos responda. Eles foram ocupar outras áreas. Outras áreas que talvez não estejam fazendo o mesmo trabalho que faziam na PAI. A PAI tem que contratar, a PAI tem que treinar para trabalharem na PAI e depois ainda na exigência tem que dar ainda assessoria para professores da SMED. Quer dizer, o município nunca consegue dar nada. Ele dá e ele puxa com o outro lado. É óbvio, você mantém os 8 e esses 8 que têm expertise continuem fazendo o treinamento com os nossos professores do município. É uma falta de lógica. Então isso chega ao ponto de que, por que isso? Essa é a pergunta.
Isso é perseguição pessoal, mas se é uma perseguição pessoal, por favor, não persiga 30, 40, 500 adolescentes, jovens que têm problemas lá dentro da PAI. Isso é uma falta de sensibilidade. Vereadora Gladys, eu pediria uma declaração de líder, é possível? Senhor presidente, uma declaração de líder ao MDB, com a palavra o vereador. Obrigado, minha líder. Então, é um momento de nós repensarmos o que é a administração e quais são os objetivos da administração para com a sociedade de Caxias do Sul. Talvez, senhoras e senhores, a PAI não dê voto. E isso é um repensar. Uma parte, se não vereador. dá voto à PAI, ou se tem lá 300 alunos, 400 alunos, então esses não votam, seus pais votam, vai dar somente 600 alunos. Por que nós temos que fazer alguma coisa na PAI? Talvez nós tenhamos que fazer em alguns bairros, como a gente sabe que já estão fazendo, mapeando alguns bairros e analisando ruas onde tem o maior número de eleitores. É ali, então, que nós vamos trabalhar. É onde tem o maior número de eleitores, nós vamos fazer uma ação. E aí nós ganhamos voto. Será que isso é pensar no município como um todo? Ou é somente pensar eleitoralmente e ainda falar que é a nova política? Isto é a mais velha e rasteira política que tem no Brasil e no mundo. Então, não pensar nessas crianças, nesses adolescentes, é não pensar no município de Caxias do Sul. É demonstrar que o Poder Executivo e aí a SMED não tem absolutamente nenhuma sensibilidade com essa situação. Estarei semana que vem junto com a vereadora Paula Iores, em Brasília, representando todos os meus colegas vereadores, lá no dia do julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Acredito que vá o prefeito Guerra, que vá o prefeito Alceu também, com os advogados da PGM. Estou tentando fazer uma visita ao ministro Osmar Terra e também um secretário que é o Washington, um ex-colega nosso aqui, vereador, porque ele também é o que está nessa questão aqui da PAI, para ver o que a gente pode fazer para ajudar a PAI, se for possível. Mas eu estou tentando fazer esse contato lá dentro do Ministério do ministro Osmar Terra. Outra questão que eu gostaria de trazer aqui são algumas colocações. Por favor, vereador Rafael, sua parte. Vereador Périco, o senhor falou de hóstia, de missa. Eu nem vou levantar a questão da fé, né? Eu já falo que a questão de consciência é falta de caratismo. É uma questão desumana, uma pessoa fria, sem sentimento. Isso que a gente caracteriza quem toma uma atitude com mais de 500 crianças e adolescentes que buscam o serviço da PAI. Vereador Périco, a escola João Prata Vieira, ela tem outro viés de absorver crianças especiais. Não tem o mesmo pedagogia, né, da PAI, é outra questão. Sabe o que eu fico pensando, o senhor, enquanto ex-presidente da Comissão de Educação, vereador Edson, nesses 2 anos que vocês tiveram que absorver e estão absorvendo demandas, é tão fácil a justificativa do município para fechar a escola, vereador Edson. O município diz, nós sentamos com o Ministério Público e a promotora entendeu e tem aqui uma caneta aqui que diz que nós podemos fechar a escola. Foi fechado 6, 7 escolas no interior, turma no interior de Caxias do Sul, na cidade, foi fechada a escola Leonel Brizola, tudo o Ministério Público, né, autoriza. Agora, eu não vejo, vereador, nenhuma atitude do município que se baseia na lei para não repassar verbas para a PAI, dizer, nós sentamos com o Ministério Público, e o Ministério Público entendeu que é importante nós repassar dinheiro para a PAI e garantir aqueles professores na PAI. Só que, enquanto isso, 2 meses já se passaram do ano letivo e essas crianças estão sem ir para a aula. E volta a dizer, sem ir para a aula e ter atendimento fonoaudiólogo, fisioterapeuta, aquele atendimento especializado. Enquanto isso, aqueles professores que foram retirados da escola, uma está trabalhando na biblioteca. Olha o investimento que nós, munícipes de Caxias do Sul, investimos nessa professora e ela está lá jogada numa biblioteca. Enquanto isso, os alunos dela, a própria diretora da PAI foi retirada da escola. Obrigado. Bom, vereador Rafael, depois que a SMED tira uma professora com o conhecimento que tem de trabalhar na PAI e colocá-la numa biblioteca, não tem mais nada
a falar aqui, porque realmente essa é a comprovação de uma perseguição burra, ignorante, porque não existe explicação para você tirar um professor com essa expertise e colocá-lo numa biblioteca. É algo inexplicável que talvez, né, o município e a SMED tenha que vir dar essa explicação para a comunidade. É o mínimo. Vereador Edson, o seu à parte. Desculpa, Tatiane, é o seu à parte. Cabe salientar também, e é com muita preocupação que eu ouvi isso, que hoje o serviço de fisioterapia, né, as 5 profissionais que atendem lá são mantidos graças à doação da comunidade. Mas que se em algum momento a comunidade falhar, esse serviço vai ficar comprometido. Então, a gente tem bastante receio, bastante preocupação sobre o futuro dessa instituição, que é tão importante e presta um serviço fundamental para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Obrigado, vereadora Tatiane. Tanto parte, vereador. Em fevereiro, quando começou aqui o ano legislativo, eu estive lá na PAI junto com o vereador Rafael Bueno, e lá eu peguei 50 calendários, 100 calendários, ou melhor, 100 calendários, e comecei a oferecer para os colegas vereadores, seus assessores, para que nós aqui pudéssemos ajudar a PAI. Quando eu fui lá levar esses R$2.000, a diretora colocou: ainda bem que você trouxe esse dinheiro, porque isso já nos salva uma parte do pagamento deste mês. Ora, se a PAI precisa chegar a este ponto, no município que tem uma arrecadação de R$2,50 bilhões, em que o gabinete do senhor prefeito fez um pedido aqui a esta casa, dentro do orçamento, de 11 milhões para o seu gabinete. Senhoras e senhores, onde é que nós estamos? Vereador Fiuza, Vossa Excelência é o líder do governo. Por mais que queira aqui defender, como uma administração pode requerer, dentro do seu orçamento, 11 milhões para o gabinete e faz isto com a PAI? Como pode? Onde é que está a sensibilidade de retirar professores e depois dar como migalha 16 mil? E pedir 11 milhões para o seu gabinete, com 10% de reajuste, porque no orçamento anterior foi 10%, e aqui reduziu-se, e depois no ano seguinte, o único que teve reajuste de 10% foi o seu gabinete. Aqui eu denunciei. Única rúbrica que teve 10%, a rúbrica de inovação, desenvolvimento e tecnologia foi o mesmo valor do ano anterior. É isso que traz emprego, é isso que traz recursos para o município, e não verba para dentro do gabinete. Verba para gabinete é eleitoral. Para inovação e tecnologia, desenvolvimento, emprego, renda, impostos. E não tem nenhum projeto. Não tem absolutamente nenhum projeto. Vossa Excelência, vereador Edson, por favor. Obrigado, vereador Paulo. As pessoas que nos assistem aqui não podem mencionar que quem é secretário não briga com o prefeito por demandas trazidas para as secretarias. Tem o ônus de ser secretário. Tem o ônus. Muitas vezes brigamos positivamente com o prefeito Sartori e dizia: então tu vai assumir isso. Eu digo: assumo, porque tu tem que ter a noção. Até porque se fizermos alguma coisa errada, 5 anos para cada ano que nós ficamos lá, tu assume pela Lei de Responsabilidade Fiscal do Tribunal de Contas. Então, a gente fica meio restrito em falar algumas coisas, porque já passamos por lá e não conseguimos resolver tudo. A gente sabe que o quadro das secretarias, que são os servidores que têm o notório saber, sabem e vão fazer aquilo que o secretário fizer. Então, tem 2 coisas aí. Secretário de Educação, então, não tem autonomia. E eu vou dar uma sugestão para a formação desses professores que saíram da SMED, saíram da PAI. Vou dar uma sugestão aqui. Deixa cedido na SMED por um tempo, dá a formação para a rede e depois reloca onde quer. Porque se a desculpa for essa, dá para pegar esses professores que têm a formação, dá a formação para os professores da rede e depois retornam para as salas de aula, se for o caso. Se for o caso. Mas eu acho que não precisaria ter feito isso, e não precisa. É só dizer: olha, eu preciso fazer isso e bancar como secretário, na minha opinião. Bom, vereador Edson, Vossa Excelência foi secretário de Educação do município de Caxias do Sul e fala com propriedade, porque se um prefeito não passa autonomia aos seus secretários, primeira pergunta é por que temos secretários?
porque se tudo passa pelo gabinete do prefeito municipal. Então, a SMED tem que nos responder. A SMED é a representante do poder executivo, nesse caso aqui da PAI. Então, por favor, senhor prefeito, um pouco mais de sensibilidade, menos visão financeira bancária, de lucro e de corte de custos e mais sensibilidade. Eu sei que os banqueiros não têm sensibilidade, mas eu imaginava que muitos bancários tinham. E o senhor Daniel não era banqueiro, era bancário. E eu acredito que ainda tem um pouco de sensibilidade no seu coração. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhoras e senhores vereadores. Uma declaração.